Olá, vamos falar mais um pouco sobre a velocidade de uma onda. Em uma corda, então aqui está a corda, está presa numa extremidade e a pessoa está segurando, deixando ela esticada e ela começa a oscilar a mão. Em uma corda, se a densidade ela permanecer a mesma, que é o caso aqui da corda, e se a tensão com que a pessoa segura ela permanecer a mesma, a velocidade ela é constante. Independente de qual é a frequência que essa onda está se deslocando na corda. Pode ser uma frequência alta ou uma frequência baixa. Então está aqui, olha, a frequência que a pessoa está oscilando e a perturbação, a onda que gerou. Agora eu faço a seguinte pergunta. Se aumentar a frequência de oscilação, se a velocidade vai continuar a mesma, o que vai acontecer com o comprimento de onda aqui, o comprimento de onda dessa oscilação? Então, vamos primeiro mostrar isso em uma simulação. Então aqui, a simulação da nossa corda, e aqui vai ser o oscilador. Olha só, vou começar a oscilar. Então ele está oscilando com uma frequência de 1,5 Hz. Ou seja, 1,5 ciclos por segundo. Está oscilando. O que vai acontecer? Então ele tem uma velocidade, e essa velocidade é a mesma, independente da frequência. Então, como eu falei, a velocidade numa corda vai alterar só de acordo com a densidade, se mudasse a densidade ou se alterasse a tensão com que a gente puxa a corda. Olha só, eu vou aumentar a frequência. Olha o que vai acontecer. Perceba o comprimento de onda. Né? Então, lembrando que o comprimento de onda é a distância de uma crista para outra. Vou aumentar a frequência. O que está acontecendo com o comprimento de onda? O comprimento de onda ele diminuiu. Ó, vou voltar aqui. Então, nós estávamos com essa... Aqui, ó, 1,5. Vou aumentar. Perceba que, ó, o comprimento de onda diminuiu. Agora eu vou diminuir a frequência. Olha o que vai acontecer com o comprimento de onda. Uma frequência bem baixa. Olha só. O comprimento de onda ele está imenso. Ó, aqui é só metade do comprimento de onda. A outra continua lá para depois da janela. Então, eu diminuí muito a frequência, o comprimento de onda aumentou muito. Por que isso acontece? Então, vamos mostrar aqui, ó, no nosso quadro. A gente sabe que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Na corda, a velocidade vai se tornar constante, ela não muda. Então essa aqui, ó, ela permanece a mesma a velocidade. Então essa velocidade aqui ela não muda, está constante. Então o que acontece? Essa frequência aqui, essa velocidade aqui ficou meio... Então, a velocidade. Então, se a frequência ela aumentar, então vou colocar aqui, ó, se a frequência ela aumentar, o que vai acontecer com o comprimento de onda para que essa multiplicação continue sendo constante? Exatamente. O comprimento de onda vai ter que diminuir de uma maneira tal que essa multiplicação continue sendo constante. Então, agora vamos pensar o contrário. Estamos aqui, a velocidade é constante. Então, o comprimento de onda vezes a frequência tem que ser aqui, ó, esse valor constante. Se o comprimento de onda ele diminuir,
Então, desculpa, se a frequência diminuir, o comprimento de onda, aqui representado pelo lambda, vai ter que aumentar de uma maneira tal que o comprimento de onda vezes a frequência continue dando uma velocidade constante. Tudo bem? Então, por isso que se eu aumento a frequência, o comprimento de onda diminui. O comprimento de onda aqui, diminui. Se eu diminuo a frequência, o comprimento de onda aumenta. Então aqui, o comprimento de onda, ele aumenta. Então foi exatamente o que a gente mostrou. Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então, essa ideia, a gente vai utilizar ela bastante. Então, se aumentar a frequência, o comprimento de onda diminui. Olha só, frequência pequena, comprimento de onda bem grande. Uma frequência grande, ou seja, está oscilando bem rápido, o comprimento de onda bem pequeno. Isso a gente vai utilizar em várias situações. Uma delas é com a luz. A luz, a velocidade é constante. Então, se aumentar a frequência, o comprimento de onda vai diminuir. A gente ainda vai trabalhar com isso. Tudo bem? Então, até a próxima.